Você já fez drenagem, usou aparelhos, criolipólise, radiofrequência, ultrassom e nada mudou? Pode ser porque o seu corpo está inflamado e não está equilibrado. E estética só dá grandes resultados em pacientes equilibrados. Muito se fala de estética integrativa, mas nem todo mundo sabe o que é. Então vem comigo. Eu sou a doutora Viviane e você está no Pare de Adiar e Emagreça Já. E hoje eu vou falar sobre o que é e para o que serve estética integrativa. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Estética integrativa, ela trata o paciente como um todo. Uma tríade, um corpo, mente e alimentação. Em alguns casos, trata-se corpo, mente e espírito. Não focando apenas nas alterações estéticas, olhando apenas para celulite, flacidez, estrias, excesso de peso e mancha. O integrativo, ele vai além da estética. Ele aborda o corpo como um todo, mentalidade, alimentação, estilo de vida, os hábitos, tudo para manter uma homeostase, que é o equilíbrio. Então, trabalha-se no integrativo a destoxificação, que é o detox, suplementação, cosméticos, microbiota intestinal, PNL, que é a programação neurolinguística, que é a mudança de mentalidade. Por quê? Mente sã, corpo são. E é essencial fazer uma boa consulta estética, usando recursos como bioimpedância, biorressonância, se necessário, ou se o paciente tiver, avaliar exames laboratoriais recentes, e tudo isso para ter uma estética de resultado. Porque, na verdade, uma consulta estética não é uma avaliação, existe uma diferença. Uma consulta, ela tem tudo isso que foi falado e um pouco mais. A avaliação normalmente é preencher uma ficha e, infelizmente, só passar o orçamento. Não abrange maiores detalhes. Então, essa é a diferença da consulta para uma avaliação. Por isso que não tem como ficar preso em protocolos prontos. E você deve estar se perguntando, então, por que eu fui num lugar e fui em outro e a drenagem é igual, ou é parecida, ou a massagem relaxante também parece tudo igual? Porque, apesar de ser massagens únicas, né, drenagem aqui, em qualquer lugar é a drenagem, elas não são protocolos prontos, elas são apenas um item, assim como outros na estéticas, que serão associados a um protocolo, que deverá ser personalizado, que é o correto, né? Ser personalizado. Então, o protocolo é uma junção de vários tratamentos estéticos, entendeu? Por exemplo, Maria tem celulite, passou por uma consulta estética e foi indicado suplementos, drenagem com um aparelho, radiofrequência, por exemplo. Já a Joana também foi na clínica, só que o caso dela é lipedema. E também foi indicado suplementos para o caso dela, a drenagem, só que com ultrassom. Qual é a diferença? As drenagens, que foi indicada para ambas, é a mesma drenagem, isso não vai mudar. Porém, as indicações de aparelhos e suplementos são diferentes. Então, mudança de hábitos, e será de acordo com a necessidade de cada uma delas. Diferente se a indicação para ambas fosse um plano fechado de 10 sessões do mesmo tratamento, da mesma suplementação, da mesma maneira, ou mesmo em casos sendo parecidos. Por exemplo, as duas têm celulite e foi passado para as duas 10 sessões da mesma coisa. Não foi observado e nem estudado o estilo de vida de cada uma, a idade, se toma ou não medicamentos e por aí vai. Nesse caso, isso seria um protocolo pronto. E quando falo em protocolos prontos, eu quero dizer assim, que não existe uma receita mágica na estética e nem em lugar nenhum, né? Nem em dietas, em lugares nenhum que vai dar certo para todo mundo. Porque cada paciente é único e deve ser tratado como único.
Mas quando se trata de emagrecimento, deve-se olhar mais ainda com um olhar integrativo. Porque por trás de pacientes acima do peso, tem um corpo inflamado que precisa de suplementação, tem algum medo ou trauma, que por isso que precisa da reprogramação mental, que é a programação neurolinguística, tem um corpo desequilibrado, por isso que precisa tratar microbiota, enfim, nunca é só sobre estética. Claro que muitas vezes o profissional não vai conseguir sozinho, ele precisa de uma equipe multidisciplinar ou se capacitar. Eu já fui assim, eu não tinha como ter uma equipe, então eu fui me capacitar porque eu precisava entregar o melhor para os meus pacientes. E eu não conseguia pagar, ter uma equipe comigo e também não conseguia parcerias. Foi onde eu consegui entrar e conhecer a estética integrativa, porque até então eu trabalhava com a estética convencional, achando que eu iria melhorar meus tratamentos comprando cada vez mais aparelhos caros. Não que isso não seja importante, mas não é o essencial. Mas o que eu não enxergava na época, eu não enxergava meu paciente além da estética. Eu não entendia que ele precisava de um outro olhar e não às vezes um aparelho mais caro. Ele precisava de um olhar mais aprofundado, que aquela gordura, um lado tinha um lado emocional, um lado de inflamação, um lado de desequilíbrio intestinal, um exame que não está legal, um sono que não é um sono relaxante, que a pessoa acorda a noite inteira e muitas outras coisas. E enquanto eu trabalhava com estética convencional, eu tratava os sintomas. Hoje, eu vejo que a estética integrativa resolve a causa, vai direto na raiz. E como ir direto na causa? Por exemplo, eu recebi uma paciente que engordou média de 10 quilos e nada fazia ela perder. A gente foi trabalhando toda essa questão emocional, crenças limitantes, de achar, por exemplo, que só emagrece passando fome. Trabalhei hábitos nela, fui entendendo, trabalhando a detoxificação, microbiota intestinal e sim tratamentos estéticos. E adivinha, ela perdeu além de 10 quilos. Já fazia anos que ela não conseguia baixar nem 1 quilo na balança. E em poucos meses ela conseguiu perder mais de 10 quilos. Isso porque ela não seguiu a risca. Nesse meio tempo teve festas de fim de ano, viagens, férias, e mesmo assim ela conseguiu. Mas vamos supor que a questão emocional é muito profunda. Eu trabalho com emagrecimento comportamental. Então, eu vou sim trabalhar até onde atingiu esse trauma, no caso do corpo, né, do emagrecimento. Mas eu não vou entrar em questões mais profundas com a pessoa, por exemplo. Quem sofreu algum trauma, que eu falo traumas, aqueles traumas sérios da infância, sabe? E engordou. A pessoa engordou por conta daquele trauma, porque virou uma camada de gordura que está protegendo ela. É assim que o subconsciente entende. O meu papel é identificar isso e tratar e reprogramar. Mas eu não vou conseguir exatamente tratar o trauma. Eu vou tratar a gordura. E porque está mais profundo. Talvez trabalhe anos e talvez precise trabalhar anos com essa pessoa. E aí eu identifico, encaminho e trabalho lado a lado com o terapeuta, porque ele vai resolver a questão do trauma. Eu resolvo a questão do trauma até o emagrecimento. Claro que não são todos os casos, mas isso pode acontecer. E então, o que eu faria com essa paciente? Trataria a programação PNL com ela, e nos tratamentos estéticos eu faria massagem relaxante para ela se sentir acolhida, drenagem para liberar hormônios do prazer, diminuição de retenção, tratamentos com foco no detox, desparasitação, aí depois entrar na quebra de eliminação de gordura. E claro, a PNL. Bem diferente de antes, que com certeza eu faria o meu melhor, porém eu já ia direto nessa gordura. Mas você percebe como muda o olhar integrativo? E quais são as dúvidas comuns e mitos? Precisa de dietas? Se a pessoa fizer um acompanhamento nutricional,
Maravilha! Mas a estética integrativa não tem foco na dieta. É mudanças de pequenos hábitos. Por exemplo, uma coisa básica, mas que muitos não fazem e eu tenho que orientá-los, é a beber água. A quantidade ideal para cada indivíduo, por exemplo, é 35 ml vezes o peso. Mas aí já entra também na mudança de mentalidade, que é a PNL. Por exemplo, eu escuto, serve para quem tem muita gordura? Sim, serve não só para quem tem gordura localizada, serve para quem deseja realmente emagrecer. Porque a pessoa vai mudar, ela é quem deseja mudar de dentro para fora. A PNL trabalha toda uma reprogramação mental, voltado às crenças limitantes, do tipo, eu nunca vou conseguir emagrecer, hoje eu mereço um doce. E a PNL vai mudando e tirando esse automático que a gente cria desde quando é criança. Quando é criança, a gente normalmente ganha um doce porque foi obediente. E aí nós vamos substituir esses pequenos hábitos por outros. Se você sente que já tentou de tudo e nada funciona, talvez seja porque você só olhou para o lado de fora. A estética integrativa é um reencontro com o corpo inteiro. Espero que tenha gostado. Me conta aqui se você já conhecia estética integrativa ou trabalha com ela. E até o próximo vídeo. Tchau!